Você já tem aí as principais dicas, né, do que você quer, do que você precisa, e é nesse momento que você vai começar a decidir e pesquisar sobre preço, para você poder realmente montar o orçamento do quanto você vai gastar. Primeiro de tudo, você vai pesquisar, obviamente, seu passaporte, se você ainda não tem, porque é a primeira coisa quando você vai sair do país. Segundamente, as passagens. Então, quando você sai do Brasil, né, para ir para a Europa, você tem que pesquisar passagem de ida e de volta. Por quê? Porque você tem que ter a ida e a volta para você decidir o que você vai fazer nesse meio, né? Existem passagens, por exemplo, no site do Google Voos, que você pode colocar ida saindo de um lugar, né, tipo assim, São Paulo, e a chegada você pode colocar Europa de um modo geral, você não precisa escolher um país só. Então você pode colocar São Paulo, Europa, e ele vai te dar os preços de todos os países da Europa, de todos os países, e você consegue ver qual é o país mais barato para você entrar na Europa. E aí você pode, de repente, começar a organizar a sua Eurotrip por aquele país que você vai entrar. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre passagens aéreas que você pode ou comprar junto ou comprar separado, enfim, não importa muito. Você pode acabar economizando por comprar junto ou economizando por comprar separado. Existem outros sites que você pode ver isso, como o Skyscanner. Se você tem muita flexibilidade de data, no Skyscanner, por exemplo, você pode colocar mês mais barato. Existe essa possibilidade, né? Mês mais barato. E aí ele vai te dar quais são os meses, quais são os dias que a passagem tá mais barata, e aí você pode se basear nisso, por exemplo, para decidir se você quer viajar no mês mais barato ou não. Então, enfim, você vai começar a pesquisar isso, passagem. Tendo a passagem, o terceiro item é seguro, porque sim, é obrigatório você ter um seguro viagem para viajar pela Europa, e é recomendado, porque se você tiver um problema, se você fica doente, enfim, quebra uma perna, você tem um seguro que vai alguém te socorrer e você não vai ter uma dívida imensa. Tem países que o atendimento médico é gratuito, mas tem países que não, que você teria uma dívida médica absurda se você fosse parar no hospital. Então é bom e é importante você ter um seguro. Existe um site que chama Seguros Promo e você pode colocar lá as datas da sua viagem e fazer uma cotação do seguro mais barato para aquelas datas que você for. E coisas, né, tipo, se você tá grávida e você tem que adicionar uma coisa a mais, se você for mais de idade, você tem que adicionar uma coisa a mais, e assim vai indo, porque são mais riscos, né, para ele. Se você é grávida, provavelmente você pode passar mal mais facilmente, se você é idoso ou tem algum problema de saúde, então assim por diante. Eu te indico nessa etapa do processo você realmente fazer uma planilha, seja ela à mão, escrita mesmo, seja ela no Excel, se você tiver facilidade. Você pode abrir a planilha e ir colocando todos os gastos que você for pesquisando, porque isso é importante, você vai pesquisando e vai colocando os gastos ali para você ter uma noção do geral, né? Muita coisa você pode parcelar, por exemplo, passagem de ida e volta, muitos sites você pode pagar em 10 vezes. Seguro, você pode pagar em 10 vezes. Então é importante você, né, tipo, o Airbnb ou a hospedagem no Booking, você pode pagar no cartão de crédito. Então tudo isso talvez faça a sua viagem não ter que ser à vista, porque muitas coisas têm que ser à vista. Por exemplo, as passagens de low cost entre um país e outro da Europa são à vista, não tem essa opção de parcelamento. Então é algo que você vai ter que pagar ali na hora. Então é importante você ver isso. Se você for considerar, por exemplo, eu vou comer uma refeição ou 2 por dia, então você já coloca isso, quantidade de dias, quantidade em média por refeição, uma quantidade a mais se você quiser tomar um sorvete, ou tomar uma cerveja, ou comprar um bolinho daquele país, igual na França, né, que tem um bolinho que é o macarrão, que é muito famoso e muito gostoso. Você bota ali um dinheirinho a mais, enfim, e vai pesquisando. Hotel, eu gostei desse hotel aqui, que a localização é ok, e é confortável porque é quarto, enfim, só de mulher, ou é um quarto individual pra mim, e aí custa isso, nesse lugar que eu quero, etc. E vai colocando todas essas opções. Quando você for pensar no deslocamento entre os países, você pode usar o aplicativo Omio. Esse aplicativo, ele te dá a comparação entre avião, ônibus ou trem. Então, esse aplicativo, realmente, você pode entrar ali e ver, né, o que tá mais barato, o que não tá. Eu já dei dicas também em um outro vídeo de transportes,
E aí você pode acabar economizando muita grana se você realmente conhecer, né, as táticas, as técnicas para você poder pagar mais barato, ou enfim, para você achar passagens que sejam mais baratas. Se você estiver fazendo isso com antecedência, capaz que você ache ainda mais baratas do que você acharia, por exemplo, se você estivesse fazendo já para semana que vem. Porém, tem muita promoção que rola assim do nada, promoção semana que vem, então você pode encontrar também. Muitas vezes eu já fui viajar assim, eu tenho uma folga semana que vem, vou entrar aqui e ver se tem alguma promoção. E aí tinha, e aí eu fui viajar. Então você pode acabar achando também. Mas coloque tudo isso realmente na ponta do lápis e vai colocando. Não se esqueça de pensar nos horários. O avião é tal hora, eu tenho que considerar que pelo menos 2 horas antes eu tenho que estar no aeroporto. Será que quanto tempo fica do hotel até o aeroporto? Porque se for um hotel também muito longe do aeroporto, sei lá, 3 horas do aeroporto. Aí não tem como você colocar um avião que saia 8 da manhã, porque você não vai ter esse tempo para chegar no aeroporto. Então tem que pensar nisso também. Aí chegou no aeroporto no outro país, quanto tempo vai do aeroporto até o hotel que você tá vendo? Gostou do hotel e tudo? Vai colocando esses preços. E assim você consegue ter uma noção maior, né, do que você vai fazer em cada cidade. E aí só por último é que você começa a pensar realmente no roteiro de viagem. Tipo assim, eu vou chegar aqui nesse país, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou visitar o museu, eu vou visitar os prédios, eu vou visitar restaurantes, e aí você vai pesquisar cada país do que você quer fazer naquele país. E aí é quando você pode começar, por exemplo, colocar coisas gratuitas no país tal, coisas gratuitas na cidade tal, ou então entrar lá pelo Get Your Guide e ver o que tem de passeio pago. Passeios em tal cidade, ele mostra lá todos os passeios que tem disponíveis. Tem alguns que é tipo guia para visitar a cidade a pé, guia para visitar a cidade de bicicleta ou de patinete, existe isso também. Um passeio de barco de 30 minutos. E aí tem alguns que é bem baratinho assim, tipo 30 minutos passeio de barco. Você passeia e pronto. Então, ir pesquisando, né, o que tem de atividade naquele país. Tudo isso vai indo na ponta do lápis para você chegar no resultado final, que tem a passagem, hospedagem, seguro, comida, que você tem que considerar cada dia. Isso se você vai comer só lanche de mercado, você bota lá 5 euros por refeição. Se você vai comer realmente uma refeição num restaurante, ou se você vai de repente comer um fast food, né? Na França, sei lá, 7 euros, 8 euros, você come um McDonald's, por exemplo. Então você pode também considerar como uma das refeições. E aí você vai considerar cada uma por cada dia que você for ficar. E aí depois os passeios por último, né? Tipo, o que eu quero fazer de passeio pago nesse lugar? Tipo, quando eu fui pra Grécia, pra mim era muito importante fazer um passeio de barco que passasse pelas ilhas vulcânicas lá. E é realmente um passeio caro, eu acho que eu paguei 100 euros. Então imagina, hoje 600 reais um passeio de barco, é muito caro. Porém, né, como eu falei, eu ganho em euro, então eu não tenho essa conversão. Então pra mim foi tudo bem pagar 100 euros um passeio de barco e era algo importante pra mim. Então foi até por isso que eu fui pra Grécia agora e não quando eu tinha acabado de chegar na Europa, quando eu não tinha muita grana, porque se eu fosse pra lá e não pudesse fazer esse passeio, eu teria me arrependido, igual quando eu fui pra Turquia e não fui pra Capadócia, que um dos sonhos que eu tenho é poder voar de balão na Capadócia, e eu fui pra Turquia, mas só fiquei em Istambul porque não tinha grana pra ir até Capadócia e viajar de balão e tudo isso. Então, enfim, é isso, né? Ir decidindo os países e decidindo de acordo com cada país o que você quer fazer nesse país. E tudo isso você vai chegar no orçamento final da sua viagem, que pode ser exato, mas pode ser provavelmente ajustável, né? Se você diminuir uma refeição, se você diminuir um passeio, se você diminuir a confortabilidade de um hotel, por exemplo, e etc. Mas sempre contando com todos esses imprevistos, contando com a bagagem. Se você for de avião, você não pode levar um monte de bagagem. Se você for de trem, tudo bem. Se você for de ônibus, tudo bem. As viagens de trem são super confortáveis, mas não dá pra dormir muito. Principalmente porque se forem viagens longas, você tem trocas de trem, como se fosse correspondência, né? Baldeação, que a gente falaria em português. Em ônibus provavelmente não tem. Eu só peguei uma vez numa baldeação de ônibus, mas é porque era um trajeto de 20 horas de ônibus, então teve uma troca de ônibus. Mas no geral é direto, e aí é bom, porque você dorme. Você pode pegar o ônibus da madrugada, dorme a noite toda, se você conseguir dormir bem em ônibus, então também depende do seu organismo.
Então, assim, muitas variantes, mas eu acredito que com todas as dicas dessa série de vídeos, você conseguiu ter uma noção de como você pode organizar a sua viagem. Não tem como eu te dar uma previsão do quanto você vai gastar, porque como eu falei, o orçamento inteiro, ele vai ser definido por todas essas variantes que a gente viu nos vídeos anteriores, que é as variantes que você for realmente riscando lá, né, realmente colocando ali na ponta do lápis, para você poder descobrir se é suficiente o dinheiro que você tem, ou se você precisa juntar mais dinheiro, ou se você precisa diminuir uma cidade do seu roteiro, ou diminuir tempo do seu roteiro, enfim. Você só vai saber realmente quando você for pesquisando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, fala comigo lá no Instagram. E não esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo. Muito obrigada!